Bem-vindo ao vídeo. Nesta sessão, vamos discutir os vários métodos de inserção de dados no Chronicle do Google. O objetivo é que você possa descrever como inserir dados no Chronicle e entender os casos de uso para cada método. Os 4 métodos de obtenção de dados sobre os quais falaremos aqui são usando o Forwarder Chronicle, puxando dados de fontes na nuvem, empurrando dados para o Chronicle através da API de ingestão, e a captura direta de dados de log do Google Cloud. Primeiro vamos falar sobre o encaminhador Chronicle. Ele é usado principalmente para coletar dados de uma fonte local, mas poderia igualmente ser implantado em ambientes na nuvem para coletar dados de sistemas lá. O encaminhador é principalmente implantado como um container Docker, rodando em Linux VM. Embora uma versão para Windows também exista, uma vez implantado, ele suporta a coleta de alguns tipos diferentes de dados, mais comumente usados como syslog via TLS, mas também pode ler de tópicos Kafka, mais do que apenas dados backup para DNS ou DHCP. Lê arquivos locais no sistema operacional hospedeiro e consulta diretamente o Splunk para ingestão de dados. É possível implantar vários encaminhadores atrás de um balanceador de carga para fornecer alta disponibilidade no balanceamento de carga para enviar dados e solicitações de gestos para o Chronicle. Mais detalhes sobre isso podem ser encontrados na documentação pública do encaminhador. O encaminhador é configurado usando um arquivo YAML que define a conexão para a API de ingestão do Chronicle e também os vários coletores a serem configurados no encaminhador, com cada um deles sendo configurado como um tipo de log específico e método de ingestão. Clientes ou parceiros podem modificar isso para adicionar ou remover tipos de dados e fontes de registros. Cada vez que a configuração é modificada, o container deve ser reiniciado para garantir que a nova configuração seja recarregada. A seguir, vamos falar sobre a ingestão de fontes na nuvem. Os ambientes empresariais de hoje têm várias fontes de dados que expõem dados de eventos diretamente na internet, garantido através de APIs REST ou dados despejados nativamente em sistemas de armazenamento baseados na nuvem, como o Google Cloud Storage. Para essas fontes, é muito mais simples para os administradores não terem que implantar nenhuma infraestrutura, mas sim buscar diretamente dessas fontes. A Chronicle oferece a capacidade de ingerir dados diretamente de armazenamentos na nuvem, como GCS, S3 ou Azure Blob Storage, bem como de APIs REST ou pontos finais HTTPS, usado para sistemas baseados em nuvem como o Microsoft 365, Diretório Ativo Azure, Okta e muitos outros. Os requisitos para configurar essas fontes de dados variam conforme a fonte, mas geralmente você precisa configurar um token de API ou credenciais para acesso programático. Esses tipos de fontes de dados podem ser configurados através da interface do usuário do Chronicle por um administrador, navegando até as configurações e depois descobrindo como configurá-los. O botão Adicionar Novo pode ser usado para selecionar o tipo de log e inserir credenciais, e quaisquer outros detalhes necessários para a ingestão dessa fonte. Os detalhes serão validados e os dados serão automaticamente ingeridos em um cronograma fixo. O Google Chronicle oferece um conjunto completo de APIs REST, permitindo que você consulte dados dentro do sistema, gerenciar conteúdo de detecção, configurar o sistema e, claro, inserir dados no sistema. Agora discutiremos a API de ingestão e como ela é usada. A API de ingestão oferece uma maneira para parceiros de tecnologia e MSSPs enviarem dados diretamente para o Chronicle sem usar encaminhadores ou feeds de fonte na nuvem. Isso pode simplificar o processo de ingestão de dados e eliminar a necessidade de gerenciar e manter configurações ou credenciais. A API de ingestão oferece 4 endpoints distintos, autenticados usando um token ou auth. Estes permitem que você publique dados em um formato de registro não estruturado, deixando o Chronicle analisar os dados para o seu modelo de dados unificado, ou formato UDM ou como UDM pré-formatado para criar eventos ou entidades dentro do Chronicle. O último ponto de acesso da API retorna uma lista de tipos de registro válidos para ajudar na identificação programática de quais registros são atualmente suportados. O último método de ingestão que discutiremos é a ingestão direta. Isso se aplica apenas aos dados do Google Cloud no momento e ajuda a unir. Clientes do Google Cloud e do Chronicle podem obter seus dados no Chronicle de uma maneira muito mais simples. Recentemente introduzida no console do Google Cloud, agora você pode anexar diretamente sua instância do Chronicle a sua assinatura do Google Cloud com apenas alguns cliques e ativar automaticamente a coleta de dados do Security Command Center, Cloud Audit Logs e Cloud Asset Inventory. Filtros permitem que você refine ainda mais os dados que entram para incluir ou excluir projetos específicos ou tipos de log. Isso proporciona aos clientes do Google Cloud uma maneira extremamente fácil de integrar os logs de segurança da infraestrutura delas no Chronicle. Então, nós falamos sobre os 4 principais métodos de obter dados no Chronicle. Isso sendo através do encaminhador, ingerindo de fontes na nuvem, alimentando dados diretamente através da API de ingestão e ingestão direta de registros e dados de entidade do Google Cloud. Mais informações sobre os tópicos mencionados podem ser encontradas na documentação acompanhante e no site de documentação do Public Chronicle.